Que a graça e a paz de Jesus esteja em seu coração. Bem-vindo ao Café com AP de hoje. Vamos falar sobre graça. E Bonhoeffer escreveu: uma graça que remove a condenação do pecado cometido, mas não dá ao homem o poder de parar de pecar. É uma graça barata. Dentro da temporada Abra Sua Bíblia, uma linha temporal do propósito eterno. Eu sou o apóstolo Rafael Augusto e eu estou aqui para compartilhar contigo a palavra de Deus e o poder de Deus. E hoje, dentro desse grande tema, nós vamos falar sobre graça. Vamos lá, vai marcando alguém, clica aí no aviãozinho de papel e vai convidando o maior número de pessoas para participar dessa live com a gente, em nome de Jesus. Amém? Pega o teu café e vamos nessa. Aleluia, Pai. Eis-nos aqui, Senhor. Manifesta a tua glória e o teu poder. Sem ti nada somos, nada podemos fazer, mas em ti somos mais do que vencedores. Temos livre acesso ao Pai e a tudo o que Ele conquistou para nós. E trilhamos agora o novo e vivo caminho aberto por Ti, Jesus, para manifestar a glória do Senhor. Ó Pai, para chamar à existência tudo aquilo que ainda não existe. Chamar a manifestação que já está pronto no céu, para que o Teu nome seja glorificado em nós e através de nós. Em nome de Jesus. Aleluia. Shalom. Vai chegando, que a unção de Deus entre na tua casa agora. Em nome de Jesus. Vamos acertar essa luz aqui. Isso. Que a graça de Jesus entre na tua casa. Que os anjos do Senhor entrem na tua casa agora. Uau, que a unção do Senhor venha te tocar, te envolver como um manto quente. Oricalabaxaramanaya surialabassaias. Que a mão do Senhor esteja sobre a tua cabeça. Que o Senhor manifeste a sua graça e o seu poder sobre a tua vida neste exato momento. Unção de cura, unção de libertação, unção de transformação, em nome de Jesus de Nazaré. Aleluia, glória a Deus. A palavra-chave da live de hoje é graça. E verdadeiramente, como muitas outras palavras, essa também tem perdido o sentido de ser. As pessoas sabem de maneira repetitiva e sem sentido dizer graça é favor imerecido. E eu pergunto, o que isso significa? Nada, porque as pessoas não sabem o que isso significa. Com certeza é um favor que a gente não merecia, que a gente recebeu. Mas e aí? É um favor da parte de Deus? Que favor é esse? É uma capacitação sobrenatural. Não só para te perdoar, mas te manter na vida espiritual. E como seguindo os padrões de Deus. E eu quero citar aqui, antes de entrar no texto de hoje, de 1 e 2 Pedro, como nós estamos percorrendo toda a Bíblia, mostrando a linha temporal do propósito eterno em cada livro da Bíblia. E que propósito é esse? Deus quer ter uma família de filhos idênticos a Jesus. E nesse processo, Ele fez algo através de uma decisão unilateral. Ele entregou o seu Filho para morrer por nós. E é isso que nós chamamos de graça. Só que essa graça não termina aí. Essa graça não te dá direito de pecar, não te libera, não te valida para pecar. Vamos ver o que o apóstolo Pedro nos ensina na sua epístola, cujo tema central da sua epístola, escrita tanto para judeus quanto para gentios, era a verdadeira graça do Senhor, sobre a qual os crentes devem viver firmes. É sobre isso que Pedro fala. E é bem forte que nós vamos bater hoje. Então, existiu um homem chamado Dietrich Bonhoeffer.
pastor e teólogo da Igreja Luterana da Alemanha. O que esse cara fez? Tá? No dia 9 de abril de 1945, ele, um homem erudito, ordenado e doutorado aos 21 anos, autor de vários livros, se tornou conhecido pela sua coragem e o seu compromisso com a fé. Quando a Igreja Católica guardou silêncio e as igrejas cristãs protestantes mantiveram-se à margem, com uma desculpa de neutralidade diante do tirano regime que levantou Hitler como o ditador, déspota, implantando todo o sistema conhecido historicamente por nós e vivido por muitos que estão ainda vivos. Bonhoeffer não se calou. Ele não se absteve. Ele foi coerente com a pregação, com o discurso dele. Ele levantou a voz. E ele teve a oportunidade de ficar nos Estados Unidos em meio a toda a situação da Guerra Mundial, mas, no entanto, ele preferiu voltar para o seu país e cuidar do rebanho que Deus tinha confiado a ele. Ele tinha sob a responsabilidade um seminário que depois deixa eu ver aqui um pouquinho da história dele. Que depois foi fechado pela Gestapo. Então, olha o contexto histórico do qual este homem fez a diferença. Ele foi proibido de falar e ensinar, mas obedecendo o seu chamado, ele continuou pregando clandestinamente. Estamos falando de uma geração de heróis da fé. Essas situações aqui dão a oportunidade de demonstrar do que você é feito. Qual era o argumento dele? Ele punha em evidência o que significava professar uma fé abstrata, legalista ou desencanada do verdadeiro compromisso de transformação. Você está entendendo? É o que eu venho falando essa semana toda. Ele estava pregando contra o legalismo, mas ele também estava pregando contra uma religião sem compromisso em nome da graça. Então ele dizia o seguinte, que uma fé que não toca a alma nem a consciência, um cristianismo sem Cristo, sem cruz, é uma fé estéril, inútil e vazia, porque afinal de contas ela é insustentável. E ele chama essa fé de graça barata. A frase dele diz assim: a graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento. É o batismo sem a disciplina de uma congregação. É a ceia sem confissão de pecados. É a absolvição sem confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado, a graça sem a cruz, a graça sem Jesus Cristo vivo, encarnado. 73 anos depois do pastor Bonhoeffer ter escrito essas palavras em um contexto de tribulação por defender sua posição, é triste reconhecer que hoje alguns setores trilham o mesmo caminho que visa baratear a fé. E daí vem a frase dita no começo que eu vou repetir. Uma graça que remove a condenação do pecado cometido, mas não dá ao homem o poder de parar de pecar, é uma graça barata.
E eu quero te dizer uma coisa, Jesus vem buscar, ele tem os olhos como chama de fogo, a procurar pessoas que o adorem em espírito e em verdade, ele procura fé na terra. Mas ele não procura fé de gente que fala assim, não, eu creio que existe um Deus. Não é isso. Tem gente que se relaciona com Deus assim. Não, eu creio que existe um Deus. Aí ora para esse Deus. A exortação da palavra de Deus para o povo de Israel, sabe qual era? Era assim, ó, o jumento conhece a manjedoura e o seu dono, e o meu povo não me conhece. Será que um animal tem mais conhecimento do seu próprio dono do que você tem conhecimento do teu Deus? Porque tem gente que fala, não, existe um Deus. Bom, o ímpio pensa assim. Até o diabo é mais crente do que esse tipo de comportamento de algumas pessoas. E aí, Pedro exorta forte, hein? Pedro exorta firmemente contra isso. Vamos lá. Abra sua Bíblia. 1 e 2 Pedro aí. Deixa aberto nesses livros. Vamos percorrer. O que acontece? Pedro, ele define como tema central da sua carta a verdadeira graça do Senhor. Então, ele vem aqui no seu livro que vai nos mostrar uma vida santificada, vai nos mostrar uma vida de profundo respeito a Deus, uma vida que expressa o amor divino, uma vida que amadurece espiritualmente através dessa graça. Uma graça que te ensina a viver sabiamente em Cristo, mas também viver em submissão a Cristo. Uma graça que te capacita. Paulo recebe de Deus a resposta: a minha graça te basta. Deus não estava dizendo para ele, fica nessa que tá bom. Deus estava dizendo, o poder que você está me pedindo é suficiente para se aperfeiçoar na sua fraqueza e te tornar forte. Amigo meu, pastor José, que fala assim, tem crente que fala, né? A carne é fraca. Aí ele responde, e acha que o pecado é vitamina. A carne está fraca, toma-lhe pecado para ficar com a carne forte. O espírito está pronto. E se a carne é fraca, o que você faz com ela? Você oferece ela. A carne tem um destino constante. Constante enquanto estivermos na terra. Ela tem um destino constante. O altar do sacrifício. E como você a sacrifica determina exatamente se Deus vai aceitar ou não. Porque a graça entregue gratuitamente a nós custou caro a Ele e determinou padrão. E se não seguir esse padrão determinado pela graça e capacitado pela graça, não se faz justiça para Deus. E aí não se vive. Pedro vem saudando no capítulo 1 os escolhidos em conformidade com a presciência de Deus Pai pela obra santificadora do Espírito, com o objetivo, para obediência e aspersão do sangue de Jesus, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, porque de acordo com a sua extraordinária misericórdia nos regenerou para uma viva esperança por intermédio da ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos, para uma aliança que jamais se extinguirá, nem tampouco será desonrada ou perderá o seu valor. Herança preservada nos céus por vós, que sois protegidos pelo poder de Deus, por meio da fé, até a chegada da salvação, prestes a ser plenamente revelada no final dos tempos.
Portanto, nesta verdade exultais, mesmo considerando que agora e por algum tempo ainda tenhais de ser afligidos por toda espécie de provação. Então, o apóstolo Pedro começa nos falando de salvação e novo nascimento. Se você nasceu de novo, você tem que manifestar o quê? A nova natureza, característica da nova pessoa que você se tornou em Cristo. E essa nova natureza que vem consigo trazendo novas atitudes, novos frutos, acontece mediante a submissão. Você sujeita ao tronco ao qual você foi conectado, para que flua de você a vida. Não é pelo fato de Jesus Cristo ter vencido o pecado, a enfermidade e a maldição na cruz do Calvário que essas coisas não vão te atingir. A questão é o quanto você se apoderou da cruz para vencer essas coisas em Cristo. E o apóstolo Pedro fala de salvação, fala de submissão, mas ele também fala de quê? De sofrimento. Coisas ruins acontecem para pessoas boas. Se você não percebe isso, não aceita isso, não enxerga isso, me desculpe, a sua mente está tomada de outra religião que não é a fé em Cristo Jesus. Cada um produz o fruto de acordo com a sua natureza. Então você é conhecido pelo seu fruto. Se o fruto que você produz não é coerente com a árvore com a qual você está conectado, você vai ser cortado e lançado fora. Se é que você está conectado a essa árvore. Essa nova criatura, com a sua nova natureza e as suas novas atitudes, fluem desse poder, dessa capacitação chamada de graça. É o favor de Deus, está aqui a remuneração do Pai, para nós que nos aproximamos dele, para nos ajudar nos nossos relacionamentos, nos fortalecer no relacionamento com o mundo, com o Estado, com o lar, com a igreja. E nos leva a perseverar em meio ao sofrimento. Então ele promete bênçãos, ele nos encoraja e nos encoraja também a viver de maneira coerente com a graça recebida, porque senão você barateou essa graça. E eu quero ser bem claro contigo agora. Cristãos que acham que não existe mais pecado, desculpe, estão servindo a Satanás. O pecado está ali, a morte está ali. Eu não posso fazer o que eu quiser porque já não tem mais pecado. Me desculpa, você está servindo o inimigo. Jesus disse inúmeras e inúmeras vezes: cuidado para que não caia, preserva o que você tem, guarda a coroa, vai, não peques mais. Ele vai dizendo. Então, não procura a aprovação do inferno para se manter no pecado em nome de uma fé inoperante. Sabe o que Pedro fala no capítulo 1, no verso 16? Sede santos, porque eu sou santo. Só está dizendo, separem-se, vivam uma vida separada, vivam uma vida no altar, vivam uma vida de santidade, porque Deus é santo. Olha o verso 17. Tem gente que fala assim, ó. Tem cristão aí, cara de pau demais, gente. Aqui, ó, o pastor Marco, bem-vindo, querido. Tá falando aqui, ó, não há condenação para quem anda no Espírito. Agora, quem está andando na carne vai receber condenação. Vai receber. É isso aí. Olha aqui. 1 Pedro 1, 17.
Ora, se invocais como Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada pessoa, procedei com sincero temor reverente durante a vossa jornada terrena. Então, o Deus que nos salvou também é o Deus que nos diz: eu te dou capacidade para viver uma vida no Espírito. Eu te dou capacidade para enfrentar as lutas, as tribulações. E o texto diz, olha, aquele que julga imparcialmente, que diz, procedei com sincero temor. E tem gente que continua pecando e ainda fala para os outros, quem me julga é Deus. Não tem medo? Devia ter. Pedro continua exortando a respeito da prática desse amor, no amadurecimento da sua vida espiritual, no seu crescimento espiritual. Então ele vem falando de nós como pedras vivas. Hoje tem pessoas que estão vivendo o evangelho de Faraó, o evangelho de Nimrod, o evangelho piramidal da Torre de Babel e das pirâmides do Egito, que formatam as pessoas como tijolos. Mesmo número de furos, mesmo tamanho. Deus não te trata assim. Todo sistema piramidal é complicado. E eu não estou aqui falando contra a liderança constituída, ao contrário. A igreja do Senhor possui líderes. Agora, uma coisa é líder, outra coisa é Faraó e seus carrascos. O texto diz aqui, devemos viver como pedras vivas. 1 Pedro 2. Portanto, livrando-vos de toda malignidade, de todo engano, hipocrisia, inveja, toda espécie de maledicência. Ele está dizendo o que você faz para viver essa vida no Espírito. Você tem que se livrar de algumas coisas. Não na força do seu braço, não fingindo que elas não existem, não deixando do lado de fora da igreja durante o culto. Traz para dentro, traz com você, traz na tua mão, apresenta isso no altar. E ele te diz o que você tem que desejar. Desejai o puro leite espiritual como crianças recém-nascidas a fim de crescerdes. O que o Senhor quer? Que a gente cresça. Por intermédio desse alimento para a salvação. Se é que já provaste que o Senhor é bom. Nós fomos gerados por essa pedra viva que é Jesus, rejeitada pelos homens, mas preciosa para Deus, e fomos edificados casa espiritual, segundo 1 Pedro 2,5. Olha que coisa tremenda, meu Deus do céu, eu vou ter que falar isso aqui. Isso que eu vou falar aqui é ministrado no Manual da Felicidade, o nosso curso que ensina como transformar suas limitações numa plataforma para o agir de Deus. Está tudo aqui. Eu vou te falar. Vós sois pedras vivas, edificados como casa espiritual. Diga aí, eu sou casa. Com um propósito. Olha aí, olha o propósito de vida. De serdes sacerdócio santo. 1 Pedro 2,5. Alguém escreve para mim, 1 Pedro 2,5. Se você entender esse versículo, você entende todo o funcionamento do céu, da conexão do céu com a terra. Você entende o seu propósito, o propósito de Deus, e dentro dessa prática você descobre o seu propósito pessoal. A gente ensina passo a passo disso no Manual da Felicidade. Aqui fixei o texto. Obrigado, Lu. Você é casa espiritual. Qual o propósito? Ser de sacerdócio santo. O propósito de Deus foi te fazer sacerdote santo. Diga, eu sou
sacerdote santo. Como? Então, olha só o que Deus fez, o propósito de Deus e o como isso funciona. Tem muito crente que prega muito sobre as coisas e fala pouco do como. Só que hoje, mais do que nunca, o como é fundamental. As pessoas querem saber como. Nós acessamos a internet para saber como cozinhar tal comida, como descascar tal coisa, como construir tal coisa, como exercer o teu sacerdócio, você que é casa espiritual, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Está aqui as 3 coisas, o segredo contido no Manual da Felicidade e ministrado profundamente, semana após semana. Diga: oferecendo sacrifícios espirituais. Então, você é casa de Deus, você é sacerdote santo e você tem uma oferta espiritual para dar. E sabe que oferta espiritual é essa? É uma oferta aceitável por meio de Jesus. Aqui, essa oferta representa tudo que Jesus comprou na cruz do Calvário. E sabe o que ele comprou? Problemas, pecado, enfermidade, maldição, dificuldades, impotências. Tudo isso ele comprou. Ele comprou e conectou com ele. De modo que essas coisas passaram a pertencer a ele. Essas coisas todas saíram de um nível e passaram para outro. Só que ele deixou elas nas suas mãos, para que você exerça a sua função de sacerdote santo e tenha o que entregar para Deus de maneira aceitável. E por que é aceitável? Porque Deus só aceita o que é dele. Quando Jesus compra os teus problemas e deixa na tua mão, eles se tornaram aceitáveis como oferta. E aí você chega diante de Deus e começa a orar e dizer: Deus, toma esse problema, toma essa situação, que vem para me impedir de caminhar segundo a tua graça capacitadora, transformadora, que me tira de uma condição e me transporta para outra. E isso está me atrapalhando. O que você faz? Tornou esse sacrifício espiritual aceitável a Deus. Você não ficou administrando com a força do seu braço. Você não ficou arrumando desculpa gospel para viver uma vida condicionada no pecado em nome de uma graça barata. Eu já falei, vou repetir. Tem gente que está pregando o evangelho, gente, que era melhor o cara levantar a mão e aceitar John Lennon ou Bob Marley como Senhor e Salvador da vida dele e ministrar louvor com Timão e Pumba, fumando maconha. Porque encaram esse amor humano, carnal, como tudo. Então era melhor você ministrar louvor com música do Paul McCartney. All we always need is love. Não é desse amor que Deus está falando. Não reduza a graça a isso. Em nome de Jesus de Nazaré. Viva de maneira condizente, capacitada pela própria graça com a qual você foi comprado por um alto preço. Não pisa no sangue do cordeiro. Quando Deus mandou o povo hebreu matar um cordeiro na noite anterior ao novo calendário, a saída do Egito,
É isso aí, Patrícia. Hoje o povo não tem que reclamar de nada. Tô dando um spoiler aqui total. Dando várias anzol e isca. Se não pescar, sabe por quê? É pior você assistir uma live dessa minha aí, você que tá assistindo aí. Eu, Patrícia, aqui, ó. Sabe por quê? Porque se depois de uma live dessa, você não procurar a gente falar assim, eu quero aprofundar nisso. Ou então você falar, Deus, eu quero crescer nisso. Você vai ser indesculpável diante de Deus. Deus te chama para viver essa vida. Uau! Pedro continua dizendo, ele diz assim, ó, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você não se pertence mais. Quando você olhar para você, você tem que dizer, Deus, eu me devo a Ti. Quando eu olho para tudo que Ele fez por mim, eu só tenho uma coisa a dizer, eu me devo a Ele. O apóstolo Pedro nos mostra os deveres do povo de Deus. E nos ensina como viver essa vida. Viver essa vida no meio da família. Para que a gente seja o que o Patrício está botando aqui, ó, que nós sejamos templos que operem e demonstrem as capacidades de Deus aos homens. Quando terminar a live, você vai no link da minha bio e se inscreve no Manual da Felicidade. Vem fazer com a gente, viver com um grupo de pessoas que tem provado disso. Só esse ano, umas centenas de pessoas participou dos nossos cursos, em particular do Manual da Felicidade. Estão vivendo processos gloriosos de transformação em meio às lutas. Não acaba a luta, não. Só que você aprende, entende como crescer em graça, em conhecimento. E amadurecer na fé, se tornando semelhante a Cristo, na estatura de Cristo. Pedro ensina o estilo de vida do cristão, que vive nessa capacidade manifesta pelo Espírito Santo. Ensina, em outras palavras, como morrer para o pecado. Não basta morrer. Vou sacrificar minha carne. Não é só isso. Porque matar a carne, você mata sufocado. Tem gente que está há 20 anos dentro da igreja sufocando a carne. E o dia que libera, libera geral. Nunca aprendeu que não é só matar a carne, é como você sacrifica que determina o teu sacerdócio e determina se o teu sacrifício será aceito ou não. Se você entende isso, você entende por que Davi foi chamado de um homem segundo o coração de Deus, mesmo tendo cometido alguns pecados, como o assassinato e adultério. Enquanto Saul, o populista, não cometeu atrocidades assim, mas foi completamente abandonado por Deus, mesmo permanecendo no trono. Então aprendam como. Deus está esperando aqueles que realmente querem crescer. Ele nos deu como. É isso aí, Patrício faz parte comigo nesse negócio. Tem uma palavra revelada específica que ele ministra conosco durante 11 encontros pelo Zoom, que te ensina isso, para quem está afim de aprender o como. Aqui, ó, a Carmen falando, apenas não consigo executar coisas simples, mas com a ajuda das minhas filhas vou conseguir. Isso, pede ajuda para elas. Elas vão te ajudar. Elas vão te ajudar, viu? Em nome de Jesus. Até o meio para envolvê-las também. Vai ser bênção. Pedro, então, ele começa a trazer o que os outros apóstolos entenderam. Essa capacitação leva à plenitude, que eu quero conduzir cada um de vós a ela.
para que não vivam arrastados pelo vento, e sim, aproxeguem-se a mim, neiasatapaya titoroyokom, nenahandakiastekipo, e sejam revestidos da minha glória e do meu poder para vencer e vencer as batalhas, das menores às maiores. Aleluia. Ora balabachaias. E Pedro diz o que? É um privilégio sofrer por Cristo. No capítulo 4, no verso 12, ele diz: Amados, não vos assusteis com a provação que surge entre vós como fogo ardente, com o objetivo de provar a vossa fé. Contudo, alegrai-vos por seres participantes do sofrimento de Cristo. Então ele vem trazendo a comparação do sofrimento por amor de Cristo e como isso nos transforma em exemplos vivos. Para de arrumar desculpa, eu não quero ser exemplo para ninguém. Para, isso é desculpa para se manter no erro. Quando os outros te falavam, o que é? Você tá querendo ser igual a Jesus? Você vai falar assim, não só igual, mas eu quero ser ele, representante dele na terra. Abençoamos a vida de cada um que está aqui pedindo oração. Pedimos oração pela vida daqueles que estão fazendo cirurgia neste exato momento. Envia o teu anjo agora. Envia o teu anjo, usa a mão dos médicos e faz um milagre para que os médicos digam, não sei o que houve. Mas a mão divina operou. Para que os médicos digam assim, foi uma divina providência. E que essa frase fique marcada no coração e na mente daqueles que estão pedindo agora, em nome de Jesus. Eu sou aquele que vive e manifesta a vida. Em nome de Jesus. Aleluia. E aí Pedro entra na segunda carta. Então, se a primeira carta foi um encorajamento diante das aflições e dos sofrimentos da vida, a segunda carta de Pedro, ela é a epístola da verdade. Então, na primeira carta, ele está alimentando as ovelhas, oferecendo orientações pastorais e práticas de como lidar com crises e perseguições. Agora, nessa segunda carta, ele ensina a igreja a enfrentar e a vencer os falsos mestres e as doutrinas heréticas que vinham atacando este povo. Como? Diluindo o poder do evangelho. Então ele traz aqui exortações, ele diz, cresça. Cresça. Você precisa aprender como crescer. Tem mais de 14 anos que o Patrício compartilhou comigo essa palavra sobre o ministério sacerdotal. E eu chamo ela do X do mapa. Tem muita gente que, é tremendo em muita coisa. Mas essas coisas estão como satélites. E aí você acaba aproveitando dessas coisas de um modo ou de outro. Mas não de maneira intencional. O que a gente está compartilhando aqui é uma conexão com tudo que você já recebeu de Deus. Para que você viva de maneira intencional. E aí quando você acha o X do mapa, o que acontece? Você acha o tesouro. Só que quando você acha o tesouro, você vai tirar ele dali, você vai investir, você vai gastar, você vai utilizar esse tesouro, você vai crescer. Então cresça. Em nome de Jesus. Tem crente aqui que vive terceirizando a vida espiritual. Com certeza a gente tem que orar uns pelos outros, a gente tem que buscar homens e mulheres de Deus que possam também nos abençoar, porque afinal de contas o próprio ministério comum de todos os santos, ele é feito para ser usado em comunidade, como 99,9% dos dons. Só que muita gente consegue torcer ainda essa realidade
para terceirizar a sua vida espiritual e transferir a responsabilidade que é tua para outras pessoas. Ora aí por mim. E você já orou? Não, ora você. Tua conexão com Deus é direta. Não sabia que tem ramal no céu. Eu sei de uma coisa. Não tem como Deus te amar mais do que Ele te ama. Agora tem como eu amar mais Deus do que algumas pessoas o amam. A Bíblia nos ensina que aquele que foi mais perdoado ama mais. Então, quando você tem consciência de fragilidade, de limitação, de pecado, e vai para Deus, sabe o que acontece? Você vai amar mais a Deus do que aqueles que acham que não precisam. E aí a relação vai fazer diferença. Vai fazer toda a diferença. Porque Deus não pode te amar mais do que Ele ama, mas Ele pode ter mais prazer. Tanto que Ele declarou: esse é meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Ele chamou Daniel, e o testemunho do amor de Deus por Daniel era conhecido nas regiões celestiais. Gabriel, quando chega para falar com Daniel, ele diz assim: ei, você é muito amado, cara. Você é muito amado. Você já parou para pensar nisso? Quando alguém vem dizer para a gente que a gente é muito amado, sabe o que isso significa? Que quem te ama muito faz declaração pública desse amor. Aonde está? Em outras palavras, Deus declarava diante dos anjos o amor dele por Daniel, ao ponto de que quando Gabriel encontra Daniel, fala assim: ei, cara, você é muito amado. Jesus confirma isso no Novo Testamento. Ele diz assim: aquele que me negar diante dos homens, eu vou negá-lo diante dos céus. E aí? Ah, não, Deus é amor, Deus me ama por causa da graça. Maravilha. Essa graça que te libertou do pecado. Agora, se você não usa essa graça para te dar crescimento espiritual e fortalecimento espiritual, você está pisando no sangue de Jesus. E aí Deus não tem prazer em você. O Deus que te ama sem medidas não tem prazer em você. Quando Deus mandou o povo sair do Egito, dizendo: amanhã começa um novo ano, amanhã começa um novo tempo, façam a ceia, ervas amargas com o cordeiro, e marquem os umbrais da porta. Ele não mandou marcar o batente da porta, o chão, o piso. Ele não mandou. Sabe por quê? Para que ninguém pisasse no sangue de Jesus. Grande abraço, apóstolo Cristiano. Beijo no teu coração, querido. Que a chama do Espírito se renove no teu altar. Que a fogo do Espírito. Eu vejo a tua vida incendiando, apóstolo querido. Deus te abençoe poderosamente. Aleluia. Anjos estão entrando nas casas agora para ministrar libertação e cura. Entra nessa nuvem. Aleluia. Para de terceirizar a sua vida espiritual. Seja operante, aprenda isso. Pedro, ele vai dizendo o seguinte: que você tem que crescer, que você tem que ter cuidado. Cresça no conhecimento. Descubra a fonte do conhecimento. Amanhã eu vou falar disso. Através dos livros de 1ª, 2ª e 3ª João. Mas Pedro já está exortando aqui. Mas eu vou deixar isso para amanhã. Ele diz: cuidado. Enquanto você estiver crescendo no conhecimento, cuidado com os falsos mestres. Cuidado com a destruição desses falsos mestres. Depois ele diz: veja bem, esteja atento, olhe.
cresça na expectativa. Deus, Ele tem um trabalho exponencial de expectativa. Ele multiplica, ele diz assim, ó, aquele que tem é multiplicado. E aquele que não tem, até o que tem será tomado. Olha que loucura. Por quê? Porque Deus trabalha multiplicando exponencialmente expectativa. Ele faz infinitamente mais aquilo que pedimos, que pensamos, que sonhamos, que desejamos. Você vai ter o que você pede, o que você espera. Fé para esperar o dia do Senhor. Tem gente que não espera mais Jesus. Aleluia. Olha aí, o pessoal está engatando aqui, ó, apóstolo Cristiano, pastor Marco aqui, ó. Eu estava aqui depois de uma madrugada com Torres Vivas, com o apóstolo Cristiano, depois com o pastor Marco, e agora aqui no Café com a P. Olha aí, ó. É isso, gente. Se isso não é viver corpo de Cristo, eu não sei o que é. Ó, que bênção. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na face da terra. Dias de perseguição, sim. Mas nunca tivemos uma oportunidade de alcançar tantas pessoas ao mesmo tempo como agora. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Glória a Deus por esses homens de Deus. Pedro, ele vem aprofundando isso e ele vem te chamando para crescer. Você não pode ficar parado. O que é vivo cresce. Agora, você precisa crescer em verdade. E para isso, você tem que estar conectado com o Senhor. E aí você tem que aprender o como. Eu quero orar por você antes de tudo. Pai, em nome de Jesus, desperta a fome nesses corações. Desperta o desejo, literalmente, de conhecer como crescer e como manifestar o céu na terra. De maneira intencional, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, nós agora oramos pelos massacres no Congo. Envia exércitos, miríades de anjos agora. Nós concordamos que eles invadam para interferir em nome de Jesus. E para trazer agora milagres do céu. Nós apresentamos a nossa incapacidade humana de interferir nisso, mas chamamos, através da intercessão, a manifestação dos exércitos celestiais. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Não sai. Eu quero te dar alguns avisos muito importantes, tá? Primeiro deles, tá aqui o meu e-mail, que é o meu Pix. Aqueles que desejam semear, eu tenho sido exortado a oportunizar isso e eu tenho feito obedientemente. Se você deseja semear uma semente em nossa vida, está aqui meu e-mail, que é o meu Pix, rafaelmedesaugusto@gmail.com. Segunda coisa, gente, no link da minha bio, quando você sair da live, você clica lá, tem 3 opções, tem várias opções, mas as 3 primeiras são cursos. Manual da Felicidade, é um curso que fala aprofundadamente isso que eu ministrei hoje aqui. Depois nós temos um curso sobre anjos. Tá? Mais de 60 pessoas responderam uma enquete expressando o desejo de fazer esse curso. Algumas pessoas já se inscreveram. Vai lá e vem viver isso com a gente. Outra coisa, para o pessoal que está no Brasil, tá aqui, ó. Tá aqui o meu kit de sobrevivência em casa impresso com a caneca do Café com a P. Olha que legal. Algumas pessoas baixaram durante alguns momentos do ano a versão 1.0 desse livro em e-book, mas agora ele está impresso completo, quase o dobro. E juntamente com a caneca do Café com a P, você pode adquirir aí no Brasil. Eu vou deixar aqui um número de telefone, de WhatsApp, que você pode entrar em contato e fazer a sua encomenda no Brasil, ok? E aí adquirir, né,
Esse é o diferente do que o pessoal baixou, tá? O que baixou já é muito bom, é a versão 1.0. Essa é a versão completa, né? Essa é a versão completa. E aí eu vou colocar aqui, peraí que eu estou pegando aqui o contato da pessoa, tá? Que você vai poder pedir aí a sua caneca do Café com AP, ok? Tá aqui, o nome da pessoa é Rosângela. Você vai entrar pelo WhatsApp e vai dizer, olha, eu quero fazer uma encomenda aí do box do AP, né? E tá aqui, vamos lá, botar o número aqui, ó. Prefixo 51, número 9008 5913. Pronto, para encomendas, tá? Para encomendas está aqui. Rosângela, você manda um WhatsApp e fala assim, eu quero o box do AP. Aí, adquirir esse box aí. Amém, queridos? Aleluia. Que bênção, que bênção, que bênção. Bom, eu queria, deixa eu ver se eu tenho aqui outro dele por dentro. Tá muito bonito, tá muito especial. Eu e Patrícia aí batemos um bom papo antes de eu botar no papel. Muitas dessas revelações que você recebeu hoje aqui, né, estão aí contidas nesse livro. Então é muito... achei. Vamos ver. Ué. Calma aí, gente. Tem um negócio legal aqui. Pera aí. Vamos lá, vai dar certo aqui. Eu quero mostrar ele por dentro. Tá bonitão. Tá muito legal.